Existem aqueles que destacam e consideram Master of Puppets, lançado em 1986, o mais sólido, consistente e o mais pesado do Metallica. Com uma estrutura parecida com a do álbum anterior, Ride the Lightning de 1984, foi se seguindo a mistura entre a velocidade e o melódico, com uma originalidade alavancada e uma maturidade bem estruturada. E nesse vídeo, vou citar algumas curiosidades sobre os detalhes do álbum, o que para alguns possam desconhecer. Para começar, temos a falar da produção do álbum, feita pelo Flemming Rasmussen, que também fez o álbum anterior e o posterior ao Master of Puppets, com seus valores e níveis instrumentais fora da curva, mas, antes do Flemming assumir, Geddy Lee, baixista, vocalista e tecladista do Rush, quase produziu o álbum. Ele havia conhecido Lazuric em um evento na Inglaterra, além de ser amigo da empresa de gestão deles, a Qui Prime, empresa que gerencia o Metallica até hoje, além de, atualmente, bandas como Disturbed, Muse e Pantera. Geddy Lee recorda-se de ter visto a banda em Toronto, no Canadá, quando Cliff Burton ainda estava vivo, mas a parceria não se concretizou. Obter um equipamento nivelado de qualidade era mais do que importante para os integrantes do Metallica obter um som constante. Hetfield, Hammett e Cliff já tinham seus próprios instrumentos, além dos amplificadores preferidos, mas Lars, insatisfeito com a caixa do kit de bateria disponível no estúdio na Dinamarca, pediu emprestado para o único que tinha na época, o Rick Allen, baterista do Def Leppard. Na época, Rick estava se recuperando do grave acidente de carro sofrido no último dia do ano de 1984 e que ainda lhe foi tirado o braço esquerdo. Após a solicitação do Ulrich para o empresário dele, teve a sua caixa enviada no dia seguinte. A caixa se trata de uma Ludwig Black Beauty e, assim, só de ver o preço, dá para imaginar que é só para baterista firme mesmo. Normalmente, quando se faz um álbum deste peso, é de se imaginar os integrantes ouvindo algo do mesmo peso, para além de se parelhar a eles, se inspirar a eles a fazer o mesmo som. Mas parece que não é bem assim, vai. Hammett mencionou que, além de ouvir e gostar de rock clássico, chegaram a descobrir a música artística da Kate Bush e de admirarem muito The Police, especialmente pela bateria de Stewart Copeland. Além das músicas, o ponto forte do álbum sem dúvidas é a capa, o que diferencia o álbum é mais a capa do que as músicas contidas no álbum. Em algumas vezes, claro. Agora um pouco de curiosidade e, talvez, semelhança. O que Master of Puppets do Metallica, Among the Living Tracks, Dr. Feelgood Motley Crue e A Dança da Morte do renomado escritor de horror e fantasia Stephen King têm em comum? Bom, ambos foram desenhados pelo mesmo artista, o americano Don Broughton. Antes de pintar a icônica arte da capa do Metallica, ele fez a versão de bolso do livro A Dança da Morte do Stephen King, onde ganhou um prêmio de capa do ano pela Marketing Best Sellers pela imagem da capa em 1980. Posteriormente ao Master of Puppets, Don fez Among the Living Tracks, baseado em imagens do livro A Dança da Morte, e Dr. Feelgood Motley Crue de 1989. Além disso, a arte original do álbum foi vendida na casa de leilões Christie's, no Rockefeller Plaza, na cidade de Nova York, no dia 24 de novembro de 2008, pelo valor de $28 mil, que, convertendo para o real, na época, era equivalente a R$ 65.777,60, onde, corrigindo para o valor atualmente, fica nesse valor exato, o que, convenhamos, um preço de banana. Para quem tem o álbum na mão, principalmente em vinil, vai perceber na contracapa todos os integrantes do Metallica em uma foto solo. Fica a se destacar o Kirk Hammett, mas com uma expressão meio raivosa até. Em entrevista a Revolver, a foto foi tirada após alguém jogar um lanche, provavelmente um sanduíche de presunto, atingindo a sua guitarra nova, logo após ele se tornar vegetariano. E aí, aproveitaram a irritação dele ao ver o técnico de guitarra e o fotógrafo rindo e tiraram a foto dele. Diz que foi na época do Donington Festival, e é de se questionar que foi no Monsters of Rock de 1985, na Inglaterra, onde, além do Metallica, estavam Magnum, Red, Bon Jovi, Marillion e o ZZ Top, possivelmente como atração principal. Citei um pouco da produção, da capa, e agora é hora de falar um pouco das músicas também. Lembra que falei sobre as variedades das músicas que os integrantes do Metallica estavam ouvindo, principalmente na década de 80, além do heavy, thrash metal? Então, uma dessas inspirações é o cantor, compositor e visto como o camaleão do rock, David Bowie, cuja influência não é de se esconder, visto que um dos seus maiores exemplos de real influência está na faixa título do álbum, onde, na metade da música, é citado um riff de Andy Warhol, presente no álbum Hunky Dory de 1971, visto como uma homenagem para quem foi o seu devido influenciador. Mas não foi só a música Master of Puppets, mas também a Leper Messiah, presente na antepenúltima faixa do álbum. Hammett revelou em 2016 que, além da influência do Bowie, também falou sobre a inspiração da música. David Bowie been a pretty huge influence on me, and other people in the band as well. I know that
Cliff Burton and I, we used to listen to the Ziggy Stardust album a lot on the Ride the Lightning tour. The title "Leper Messiah" is actually in the song Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Right. And if you want to dig any further into what how much of an influence he was, all you have to do is listen to this song Andy Warhol, and you'll know what I'm talking about. Leper Messiah fala sobre televangelistas religiosos e se originou de Ziggy Stardust, e lá no final da música tem o trecho Making Love with His Ego, Ziggy sucked up into his mind, like a Leper Messiah, presente no álbum conceitual The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de 1972. Nesse quesito, trata-se apenas do uso da palavra Leper Messiah. Na penúltima faixa do álbum, Orion, um instrumental, fica a se destacar por conta de seus solos, sejam os de Cliff ou sejam os de Kirk. E um dos solos debaixo do Cliff originalmente era para ser do Kirk. O próprio confirmou que enquanto ele estava fora, Cliff usou a parte para fazer o seu solo, usando metade dos licks originais. Inclusive, James Hetfield em seu braço esquerdo possui algumas das notas da parte de baixo da ponte da música. Em destaque, a influência e a última obra de Cliff, é uma sub-homenagem ao baixista que faleceu tragicamente no dia 27 de setembro de 1986. And then Cliff, this is Clifford Lee Burton, and this is the middle bit to Orion, the bass part. Oh man, no, that's right. Também temos a última faixa do álbum, Damage Incorporated, que, por conta de sua música, o Metallica levou a obter um aviso no seu álbum meio sarcástico, vamos assim dizer. Aqui diz, a única música que você provavelmente não vai querer tocar é Damage Incorporated, devido ao uso múltiplo da infame palavra F. Caso contrário, não há nenhum ou Kirksuckers em nenhum lugar neste disco. Isso se dá por conta de uma provocação pela ridicularização da classificação de álbuns, o Parental Advisory, emitido pela Parents Music Resources Center, ou PMRC, que na época foi um comitê no meio da década de 80 que visava uma tentativa de protesto, ou, até mesmo, censura contra a música considerada imprópria para o público jovem e ouvinte. Isso também pode ser uma referência ao George Carlin, com as 7 palavras que não se pode dizer na televisão, presente em um álbum de comédia, Class Clown, de 1972, em que ele diz, existem 400 mil palavras na língua inglesa, 7 delas você não pode dizer na televisão, devem ser muito ruins. E dessas 7 palavras proibidas, 6 foram mencionadas pelo Metallica. Agora falando depois do lançamento do álbum, onde eles pegaram a estrada com a intitulada Damage Incorporated Tour e, durante o turnê, Hetfield, Hammett e Cliff consideraram demitir Ulrich quando terminasse a turnê. Isso esteve bem perto de acontecer, e a pessoa que talvez tenha sido a prova viva de que presenciou o quase acontecimento foi o Scott Ian, do Anthrax. O Anthrax, junto com Metal Church, estavam junto com o Metallica na turnê, e, durante uma entrevista, e também na autobiografia dele, I Am The Man, disse que estavam cansados de aturá-lo e planejaram se livrar dele. Mas isso não aconteceu, e isso leva uma incógnita de o porquê não ocorreu. O acidente na Suécia, que acabou ceifando a vida do jovem baixista Cliff Burton, aos 24 anos de idade. No documentário Behind the Music, retrata sob os olhos dos próprios integrantes do Metallica o tal acidente ocorrido, e qualquer pensamento de demitir o Ulrich desapareceu. He just got thrown out the window and boom, the bus landed on him, and basically, by all accounts, he never woke up. To this day, I just think, it could have been me, it couldn't have been me, but it's never left me to this day. Drinkers we were. We went back to the hotel and just drank. I remember at 4 o'clock in the morning, I could hear James down on the street, drunk, screaming, Cliff, where are you? And when I heard that, I just broke into tears, Após isso, eles voltam a São Francisco após essas apresentações canceladas e vão à procura de um baixista. Foram cerca de 40 ou 50, incluindo Les Claypool do Primus e Jason Newsted do Flotsam and Jetsam, que ficou com a vaga, e reagendaram shows adiados, apresentando-se novamente com Anthrax. As apresentações foram explosivas, com o público reagindo positivamente. Jason permaneceria no Metallica até 2001. O Metallica, com seu terceiro álbum, alcançou um sucesso nunca antes visto, tanto comercialmente quanto musicalmente.
Recebendo inúmeros elogios pela sua música e letras políticas, é considerado um dos maiores álbuns além do thrash metal de todos os tempos, sendo ainda referência para bandas do mesmo peso. E esse álbum é Master of Puppets. Mas além do Master of Puppets, tem um outro álbum de um outro gigante do thrash metal lançado no mesmo ano de 1986 e tem um vídeo específico, Raging Blood Slayer. Confere aí e segue o Vistoriando Rock em todas as redes sociais. Um abraço!